Olá, sou Guilherme Dias, biólogo, e vamos falar sobre o controle de mosquitos. Bom, os mosquitos eles são os insetos alados, né? E dependendo da espécie pode voar a grandes distâncias em busca do alimento e local para a postura dos ovos. Então isso pode acarretar em problemas que necessariamente não indicam a existência de condições próximas do local. Então o inseto pode estar se desenvolvendo em uma outra área e veio à procura do alimento, né, do sangue, alguma coisa assim, longe desse ponto de proliferação. Então esses pontos críticos para serem inspecionados são diferentes para o inseto adulto e fase larval, né, e ovos. A gente vai falar aqui algumas características e algumas descrições que são mais gerais e podem diferenciar entre uma espécie e outra, tá? Então o adulto normalmente ele tem o corpo delgado, aparelho bucal, né, sugador, varia em torno de 3 a 9 milímetros. Então a coloração também já varia de espécie para espécie. Então vai de um tom negro a cinza, marrom, né? Como Culex. As larvas vão ser sempre aquáticas, vão ficar em brejos, lagoas, pântano, qualquer local onde você tenha água parada, e algumas espécies também água, né, que não necessariamente possa estar parada. O Aedes ele gosta de água limpa e parada, apesar de alguns locais já terem, né, algumas pesquisas já terem encontrado Aedes em água não muito limpa, né, água de esgoto, essas coisas, então já tem essa adaptação. E o Culex que pode se desenvolver em rede de esgoto, brejos, né, riachos, todos esses locais. Então vão ter a cabeça e o tórax mais longo que o abdômen. Os machos vão se alimentar exclusivamente da seiva de plantas. Já as fêmeas, ela também vai se alimentar de seiva e de sangue, quando, né, for necessário a maturação dos ovos. Então, após sugar o sangue, a fêmea ela deposita seus ovos na água. Esses ovos, né, ou eles vão flutuar, ou no caso do Aedes, que ela coloca os ovos nas paredes da estrutura, próximo da água, né? Então ela não coloca necessariamente os ovos dentro da água, né? Então eles vão eclodir e aí sim eles vão, né, no momento que eles formam a pupa, vão construir esse sifão para respiração, né, para que ele consiga respirar estando submerso. Então eles vão se transformar em pupas, né, e as larvas, né, elas são bem ativas. As pupas não, as pupas elas são bem fixas, ficam ali só esperando a fase de romper o exoesqueleto e sair o adulto para fora da água. Então o tempo de desenvolvimento do ovo adulto é em média 10 a 15 dias e elas podem viver até 2 meses. Então a gente tem algumas características da fase larval, por exemplo do Aedes, que ela não gosta de luminosidade. Então é um meio de se localizar a larva dentro da água, né, dentro dos reservatórios, é com uma lanterna. Então você verifica ela tentando fugir mesmo e fica bem agitada. Então a gente tem o Culex, né, os mais comuns, Culex, o Aedes, o Anopheles e a gente tem até o Phleboton, né? O Culex é aquele pernilongo mesmo que vai incomodar bastante a gente à noite, que vai fazer aquele zumbido. O Aedes a gente sabe, né, das doenças que ele transmite, como zika, chikungunya e a dengue. O Anopheles vai transmitir a malária. A gente tem até
o mosquito flebótomo, né, que vai transmitir a leishmaniose. Então a gente tem aqui mostrando o mosquito, né, o Aedes, saindo da fase de pupa, né, e eclodindo. E aqui a diferença entre o Culex e o Aedes, tamanho de larva, né, as fases. Então você tem várias fases também, fases larvais, né, que diferenciam também. E a fase de pupa vai estar sempre nesse formato de vírgula. Por que a gente deve eliminar? Então, pelo fato delas se nutrirem de sangue, né, elas vão ser vetores de várias doenças. Então, ao transmitir, né, ao sugar o sangue, elas podem transmitir a doença. O Culex, como eu disse, ele incomoda, irrita, né, essas noites mal dormidas, né, vão interferir bem na nossa vida. Então, não é um grande, né, vetor, mas bem incômodo. Já o Aedes vai transmitir dengue, zika, chikungunya, a febre amarela, né? Então, ela pica uma pessoa, né, ou um animal doente e esse vírus se multiplica no inseto e ele transmite para outra pessoa ao fazer uma nova picada. Sucesso para o controle: inspeção do local, verificar focos, né? Principalmente no caso de mosquitos, focos de água, né? Parada onde está sendo feita a postura dos ovos. Então, no caso do Aedes, a água parada. Já no caso do Culex, pode ser água, né, que não esteja parada também. Realizar esse programa rígido para eliminação de foco com medida preventiva e corretiva e utilizar o inseticida correto. Lembrando que sempre quando a gente fala em inseticida correto, é desde formulação, produto indicado em rótulo, né, a formulação, se é um produto que vai ser pulverizado, se vai ser aplicado diretamente no local como um larvicida, se vai ser utilizado em um termonebulizador. Então isso tudo tem que ser avaliado, não só verificar, tá aqui em rótulo que tem para mosquito, pro Aedes, e utilizar ele. Não, vocês têm que verificar sempre as condições do local, qual a forma de aplicação, qual o equipamento que vai ser melhor utilizado. Então toda essa avaliação é importante. Então quais equipamentos que a gente vai utilizar? Então, a gente pode utilizar um pulverizador, um atomizador, um termonebulizador ou até mesmo um nebulizador portátil. Então as diferenças de cada um é realmente o tamanho de gota. E no caso do termonebulizador é aquele que faz aquele fumacê, né, que vai pegar principalmente fase adulta, sem residual nenhum. Então ele vai pegar essas fases. Cuidado sempre com a saúde, verificar as condições de segurança, né? A gente dá muita ênfase nisso para que não tenha risco de intoxicação de tanto animal quanto pessoas. O tempo de reentrada e as pessoas e animais mais sensíveis. Então, sempre verificar as condições, as informações na ordem de serviço e a liberação do local para a realização do serviço da forma correta. Então, a inspeção prévia, verificar esses pontos de água parada ou, né, locais de depósito mesmo de larvas, né, de ovos, como lagoas, lagos, rede de esgoto que possa acumular, rede de água pluvial, né, de chuva que pode acumular também água. Verificar então poça, prato de vaso, planta, pneu, calha, lata, garrafa, todos esses pontos. Jardins, locais com plantas também que possam acumular essa água. Local com vegetação densa.
Local escuro, o mosquito vai gostar sempre de áreas sombreadas, tá? Para se repousar nesses locais. Inspecionar também atrás de armários, cortinas, quadros, embaixo de prateleiras, mesas, cadeiras, porque são áreas sombreadas e o mosquito gosta desses locais. Após a inspeção, traçar a estratégia, orientar o cliente sobre os procedimentos, o tempo necessário, né, uma estimativa e os procedimentos que ele deve fazer antes e depois do serviço. Então, para o controle de mosquito, vai ser como também um controle de moscas. A maior parte dos indivíduos está na fase larval. Então você tem que focar nesse controle também. Utilizar um larvicida que pode ser em granulado, em líquido. Existem produtos líquidos que fazem tanto a ação de larvicida quanto adulticida, né, que vai matar larvas e adultos. Então verificar esses pontos de criadouros e aplicar esse larvicida ali, né, para evitar o desenvolvimento das pragas. E no caso do controle de adultos, o ideal é que seja feito em conjunto, tanto o controle larval quanto o controle dos adultos. Então, controle de adultos como uma ação independente do controle larval nem sempre vai trazer os resultados desejados a um programa de controle de mosquito, pois os pontos de criação dos mosquitos adultos podem ser relativamente afastados de onde está instalado o cliente, né? Mas a gente sabe também que fazendo uma aplicação residual em paredes, embaixo de mesas, cadeiras, atrás de armários, cortinas, isso pode trazer um resultado muito bom, né? A gente tem clientes nossos que a gente faz o serviço dessa maneira e ficam muito satisfeitos. Claro que o ideal é se fazer o controle completo, mas nada impede que seja feito se for feito da forma correta. Então, em depósito, galpões, vamos fazer, né, o tratamento em parede, teto, atrás e sob móveis, sótãos, porões, jardins com vegetação. Pode-se utilizar a pulverização, atomização, nebulização e a termonebulização. Lembrando sempre que a termonebulização é um equipamento, né, que você utiliza e o produto ele não fica residual. Então você vai utilizar mesmo para diminuir adultos. Já na pulverização, atomização ou nebulização você pode utilizar, né, vai utilizar como residualidade. Então o inseto vai entrar no local, vai pousar nos locais e vai entrar em contato com o produto. Então por isso é importante também avaliar que tipo de superfície que vai ser aplicada e que tipo de formulação que você vai utilizar para aquele local. Residências e afins. Então, tratar paredes, tetos, atrás e sob móveis também, sótãos, porões e jardins com vegetação. Então, normalmente você vai fazer essa pulverização ou a nebulização espacial, né, e residual, para que o mosquito entre em contato com o produto. Em áreas externas, né, em grandes extensões de áreas externas, a técnica de aplicação mais adequada seria a atomização ou a termonebulização. Então, em áreas muito altas, como galpões, essas coisas, a atomização é um ótimo equipamento que pode ser utilizado. E a pulverização, dependendo, né, se for uma casa, residência, essas coisas, você pode fazer a pulverização também, fazendo residual nas paredes. Sempre lembrando de cuidados, não deixar os alimentos, né, produtos residuais em área de alimento ou equipamentos, né, nunca deixar poça
do produto, não há essa necessidade de poça. O produto, se o equipamento estiver regulado, ok, não precisa deixar poça ou encharcar o local. Então, utilizar o inseticida correto, sem cheiro. A gente sempre recomenda o sem cheiro para reentrada mais rápida. Então, como é um tratamento também feito em paredes, tomar cuidado com o tipo de formulação e produto que você vai utilizar, principalmente em paredes coloridas, para não manchar. Lembrando então também de sempre limpar o equipamento, não deixar resíduo de outro produto. E sempre informar o cliente sobre as medidas de prevenção, correção, no caso os pontos principalmente de água parada, que vão ser os criadouros. Orientar então medida de prevenção e correção. Então, evitar os criadouros, não deixar água parada, jarro, garrafa, todas essas medidas que a gente sabe, mas que sempre é importante passar para o cliente. Sempre encontramos caixas d'água destampadas, acúmulo de água em vários locais. Então, a grande percentual de infestação, de reprodução dos mosquitos estão realmente em áreas particulares, em residências, empresas. Então é importante cada um fazer sua parte e a gente, como está no local, vistoriar e passar essas medidas. Sempre ao término do serviço, informar as não conformidades, preferencialmente escritas, né? Ou como forma de relatório, com fotos, isso também é importante. E as informações pertinentes na ordem de serviço do local do cliente. Então, foi isso o nosso controle de mosquitos